Capítulo 29. Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre sua cabeça, o ungirás. Desta mesma maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com cinturões e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho diante de Iavé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituem oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços e, lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar, isto é, o holocausto dedicado a Iavé, é a oferta de aroma agradável consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o 2º cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro e recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos, um pão, um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Iavé. Em seguida os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com o holocausto de aroma agradável perante Iavé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Iavé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias.
Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias fará propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a 1 jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de olivas batidas e 1 litro de vinho com oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro, diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar, consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o Eterno, seu Deus. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácia, o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é sua tampa, está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar em forma de chifres o rito da expiação com o sangue do sacrifício pelo pecado no dia do perdão. Anualmente ele fará esta propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas.
Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze com a base igualmente de bronze para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e um galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como seus servos em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras como um óleo sagrado para a unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem, e quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano será exterminado do seu povo. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano, o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Esta mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás a parte dele até virar pó, e a depositarás diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a este, para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. Capítulo 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes para cada um dos seus filhos quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e orienta-os: observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte.
todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar, o 7º dia, porém, é o Shabat, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Shabat, sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu e Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que, quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Capítulo 32. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe exigiu: Vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: Amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para divertir. Então Yahvé avisou Moisés: Vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: Tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia mais tarde farei de ti uma grande nação. Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé seu Deus e disse: Por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio de teu braço forte e muitos milagres? Por que os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: Foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos 2 lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus gravada sobre placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: Não é canto de vitória nem lamento de derrota, todavia ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento no sopé da montanha e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-a no fogo. Em seguida triturou a terra e reduziu-a a pó miúdo que espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou Arão: Que exigências te fez esse povo que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: Ó meu senhor, não te enfureças ainda mais, tu bem sabes o quanto esse povo é inclinado à prática do mal.
Eles me acossaram, alegando: faze-nos deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim, lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Iavé, venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: assim diz o Senhor Iavé, o Deus de Israel: agarre cada um de vós sua própria espada, percorra o acampamento todo de tenda em tenda e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés, e naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Moisés então declarou aos levitas: hoje passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos, e dessa maneira vos consagrastes como sacerdotes ao serviço de Iavé, o Senhor. E porque vos submetestes a isso, Deus vos deu nesse dia uma grande bênção. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Iavé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Iavé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro, a que cultuaram.